Vanice, eu também, como você, tenho experiência com pessoas com necessidades especiais, vamos chamar assim, né? Cada um chama de um nome, com deficiências, com síndromes, com quadros neurológicos e psiquiátricos, e as pessoas ditas normais também, né? E eu tenho ouvido muito de mães que têm filhos com necessidades especiais, que elas carregam uma angústia muito grande de falar assim, de pensar assim: e quando meu filho morrer, quem vai tomar conta dele? Quem Quando vai. eu morrer, Desculpa, quando eu morrer, quem é, que vai quem vai tomar conta? se dedicar do jeito que eu me dedico? Amar o meu filho do jeito que eu amo. Então, ela fica ah, numa inquietação, ela não consegue nem pensar em morrer em paz, porque ela fica com essa angústia. É um amor incondicional, né? Você, o que que, o que que você pensa sobre isso? Se você já viu isso também, e se você tem alguma ideia, algum projeto que a gente possa, pelo menos, minimizar essa angústia dessas mães. Porque assim, né? Nossa, nesses anos todos, são 38 anos, né, de vivendo essas famílias, vivendo essa dor dessas mães, né? Tem muitas que já se foram com essa dor, porque tem meninos aí que eu dei aula com 10 anos, que hoje tem 48. Às vezes a mãe dele não está mais aqui, então ela foi embora com essa dor, né? E assim, eu conversando com uma mãe, outro dia conversando com uma mãe, ela também me disse isso, porque o amor também, às vezes esse jovem, ele tem um irmão que não tem deficiência, não tem nenhuma questão. Ela ama tanto esse outro filho, igual ao que ela, né? Porque o amor de mãe é igual para todos, não faz diferença, né? Que ela fala, puxa, eu vou dar esse problema para esse irmão, cuidar dele, né? Porque às vezes ele tem um irmão, depois esse irmão está casado, tem cunhada, tem, né? Tem toda uma questão. Então, às vezes, não é só, ela não pensa só nele, no filho, como vai ficar, também nos irmãos dessa, como é que eles vão olhar? Eu gosto, é um trabalho que eu vou estar dando para esse outro meu filho aí e tal. Então, é assim, eu tenho, é uma dor muito grande, é uma questão que eu já escutei, eu fico assim, até entendo a mãe falar, muitas já me falaram isso, Lina. Eu peço a Deus que leve meu filho antes de mim, porque daí eu vou ficar mais sossegada. Olha, imagina, olha que amor né, incondicional mesmo, né? Então, o que que eu penso, né? Eu outro dia, eu lembrei que eu, numa dessas minhas viagens aí, eu fui na casa de uma amiga nos Estados Unidos, encontrei com ela, e ela tem 60 agora, 60 e poucos anos, ela mora num condomínio só para idosos. Condomínio é só de casas de idosos. Então, o condomínio foi construído para isso. As casas são mais baratas, são vendidas sem imposto, tem toda aquela coisa de subsídio, né, do governo para vender num preço mais, desculpa, mais acessível e tal. E nessa vila só tem pessoas acima de 65 anos. Todo mundo é idoso lá. E tudo assim adaptado. No supermercado tem um mercadinho lá dentro que é para eles e tal. Eu falei, ué, por que não fazer isso para pessoas com deficiência, para autistas, pessoas com questões aqui? Assim, porque daí a gente construindo esses condomínios, pode ser de casas ou pode ser edifício, né, apartamentos e tal, o jovem moraria com a sua mãe, com a sua família, e um dia, se eles não estivessem mais lá, a mãe, o pai, a família, ele continuaria morando naquela mesma casa, não ia sofrer aquela angústia de ter que sair de lá, às vezes ir para uma instituição, ou ir para a casa de um parente, que às vezes não dá certo. Olha, quantas famílias já vi isso? Vai pingando de casa em casa e quem sofre? É ele, né? Ele sofre imagina a angústia, né?
que ele sente, né? Tem a impressão de fica, porque pensa que não, mas eles sabem que eles são rejeitados, né? Lógico, Dependendo do lógico. local. Eles sentem, eles têm sentimento. Então, por que não fazer isso? Essas moradias assistida, né? Que está com a família, e viver ali, né? Com toda aquela assistência, o condomínio vai, não sei, a gente vai encontrar os meios ali, porque sempre tem condição de estar fazendo as coisas para que ele viva ali, fica vivendo ali, né? Quando a mãe, ou o pai, a família e tal, ele continua naquela casinha dele sendo assistido, até mesmo aqueles casos mais severos, principalmente até, porque tem casos que precisa mesmo de uma assistência monitorada para ter, né? Então, eu acho que isso ia dar uma tranquilidade no coração dessas mães, que ainda não tem isso. Tem esses lugares aí, que você coloca lá o jovem ou o adulto, mas ele saiu da casa dele e ele está indo para uma instituição, para coisas diferentes, para regras diferentes, para uma. Né? Então, ele não ia acontecer mais isso, ele ia continuar dentro da casinha dele, dentro do lar dele. E isso daí eu acho que ia dar uma força muito grande, assim, uma paz interior no coração dessas famílias. Da família toda, porque daí o irmão ia ficar tranquilo, a mãe ia ficar tranquilo, o pai também, e eles iam ter essa paz, no coração em relação a isso, ao futuro deles. É isso daí, eu acho que é um compromisso, é uma coisa que eu vou lutar muito para estar conseguindo, né? Porque não é nada tão fora como é que fala ali? Fora de Propósito. propósito, É uma né? coisa Eu viável, lógico. Eu acho que se tiver boa vontade, se tiver um planejamento legal, é uma coisa que dá certo, que vai ser bacana, que vai até servir de modelo para outros países. A pessoa, olha o Brasil que bacana, ter uma visão assim, ter um planejamento, uma proposta assim para os seus deficientes, para as suas pessoas que têm essa condição. Então, isso daí vai ser até muito legal, uma inovação, né? Uma inovação. Porque a gente fala que, mas existe lugares aí no mundo todo, tem, né? Mas tem, mas é aquele lugar que o jovem, a criança, o adulto, ele vai sair da casa dele e vai para lá. Que daí muda tudo na vida dele, né? Muda completamente. E ele sofre com isso, sofre muito. É, Então, eu porque acho que esse lugar do condomínio dessas residências assistidas, a família inteira vai para lá e vai conviver com outras famílias que também têm o mesmo mesmo entendimento ou isso, parecido, né? É isso. diferente, é É uma diferente. ajuda mútua, vai estar todo mundo ali Isso. envolvido com a mesma coisa. Se é uma criança, por exemplo, se é uma criança, não há necessidade de ter escola lá nesse condomínio. Ele vai para a escola, ele vai sair para a escola, mas esse condomínio é justamente para dar esse conforto para a mãe, para a família, essa paz de que o que vai ser do meu filho no futuro. Ele vai estar ali, dentro daquele espaço, daquela comunidade junto com os seus, né? Junto com os seus. Eu acho que é um compromisso legal, é uma coisa que eu tenho muita vontade e eu vou ter muito empenho para estar agilizando. Outra Maravilha. questão, outra Pode- questão que também eu acho que é muito, tá tudo errado, é essa questão do BPC, né? Porque tem que ser recalculado esses valores, tem que ser vitalício, O que que é o porque BPC? o BPC, benefício de prestação continuada. Esse benefício, de 2 em 2 anos, tem que ser. Primeiro, o cálculo dele tem que ser mudado. Eu acho um absurdo. Eu acho que isso daí não tinha que ser reavaliado. E também, 2 em 2 anos, que imagina, 2 em 2 anos você vai ter que ficar recadastrando, mandar aquele monte de documentação que é difícil. Tá? Às vezes, o laudo para a criança tem que ser refeito. E tem que ser vitalício, porque esse benefício é do PCD, é do autista, da pessoa que tem do síndrome de Down, é dele, não é da família, né? Então, às vezes a mãe consegue um emprego, ou o irmão, daí cai fora lá da tabela lá, daí não recebe mais.
Não pode existir isso. O benefício é dele, então tem que ser vitalício para ele. Inclusive, tem mães que estão. Eu conheci uma mãe que está devendo R$ 24.000 para o Estado, porque o pai conseguiu um emprego, ela comunicou, mas parece que deu um problema lá de comunicação, não sei o quê. Ela continuou recebendo, continuou caindo dinheiro, ela ia lá e não dava certo. Ela falou: Eu não quero mais receber isso. Ela estava com medo. E o que que aconteceu? Acumulou. Quando caiu lá no sistema lá que não era mais para ela receber, ela ficou com uma dívida que ela tem que devolver o que ela pegou, o que ela recebeu. Olha que absurdo. Eu acho que também tem muitas mães que estão nessa situação. Eu acho que deveria ter uma anistia para essas dívidas, né? Porque não faz sentido, né? Seria uma PL, um projeto de lei aí para anistiar essas mães que estão com esses débitos aí, que eu acho um despropósito, né? De cobrar da mãe. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que, logo de imediato, dar uma resolvida nisso, porque é uma coisa que pega muito no bolso da pessoa, precisa, infelizmente, precisa de dinheiro para pagar as contas, precisa de, né? Lógico. Tem que ter, e eles têm gasto, né? Tem gasto com terapia, com remédio, com Põe medicação, e gasto tudo mais, nisso, né? alimentação e olha, né? Então, eu acho que isso aí é uma coisa super urgente. Você Os estava condomínios já têm. falando, você estava falando de devolver o dinheiro, né? Eu me lembrei aqui de uma cena do filme da Madre Teresa de Calcutá, que quando ela recebeu um dinheiro para alimentar as crianças, né? Para cuidar das crianças. E daí parece que aquele dinheiro lá foi acusado, a pessoa que doou o dinheiro foi acusada de alguma coisa lá e vieram cobrar dela, da Madre Teresa de Calcutá, que o dinheiro era indevido, tal, aquela câmera, televisão, tudo. E aí, você vai devolver o dinheiro? E ela pequenininha, né? Ela assim baixinha, magrinha, ela deu uma pensada, isso no filme, né? Ela deu uma pensada assim, falou: "Vou devolver o dinheiro, vem cá comigo". Todo mundo foi atrás dela com câmera, televisão, e tal. Ela abriu uma porta assim, cheio de criança. Ela falou: "Pode levar". É, É verdade. como vai Não, devolver o dinheiro? Você gastou ali com as crianças, para atender as crianças, para alimentação, para vestiário, para atendimento. Daí como foi pega tudo de ali, volta? foi tudo usado para aquilo. Como que vai Agora devolver vem, isso? como é que vai devolver? Eu conversei, foi essa semana passada aí, conversando sobre o BPC, né? A mãe falou assim: olha, justamente aconteceu isso comigo, eu estou devendo R$ 24.000. Eles querem que eu devolva. 24 mil. Eu falei, meu Deus do céu. E ela falou, e não foi por falta assim, eu ia lá, o não caía no sistema, o dinheiro caía, eu falava, gente, mas daí a pessoa está com necessidade, ela vai lá, ela vai fazer compra, ela vai no mercado, ela vai comer, ela precisa, né? Pagar as contas. Então, mas ela ia lá e avisava, ela estava super angustiada com isso. Ela não ficou lá guardadinho, porque realmente a necessidade dela, ela tinha que usar e agora vai ter que devolver, né? Então é meio complicado. Isso aí é uma coisa assim que é de imediato. Tem que estar revendo esse cálculo, tem que passar a ser vitalício para a pessoa perceber, porque é um benefício dele, não é da família, é dele. E também essa anistia aí da dívida de quem está com débito em relação a isso. Isso aí não tem como, tem que ser uma coisa assim para ontem, né? Para ontem, ser revisto para ontem, Maravilha. Muito né? obrigado pelo bate-papo, foi muito gostoso, muito bacana. E agradecemos bastante a professora Vanice Camargo. E vamos ver se a gente se encontra novamente aí para estar conversando sobre novos projetos. Eu queria, assim, que com esse programa aí que as pessoas vão estar assistindo, né, refletissem, né, sobre as coisas que eu coloquei. Eu gostaria de estar lendo aí os comentários sobre as minhas propostas, sobre as minhas ideias, sobre as coisas que eu falei. Porque eu acho que a gente está sempre aprendendo. Eu acho que tem muita gente aí que tem muita coisa boa dentro dela que poderia estar falando e às vezes a gente desconhece. Eu sou surpreendida todos os dias, Lívia, porque às vezes eu falo, olha, mas e se? Olha, eu penso assim, eu falo, puxa vida, eu não tinha pensado nisso. A gente se surpreende todos os dias. Eu acho que tem muita gente, tem muita coisa boa
dentro para colocar e que eu gostaria de saber, de que as pessoas escrevessem aí, desse a sua opinião, fa- falasse algumas ideias sobre algumas coisas que eu falei, né? E eu acho que isso daí é importante para mim, né? Para eu poder também estar lendo. Às vezes, até se alguém não concorda, porque não precisa também concordar com tudo, né, Lino? Eu Lógico. acho, eu acho que se de repente a pessoa rebate, fala, olha, você falou isso, mas pode ser assim, isso a gente, eu acho, nossa, eu acho que tudo só vem assim agregar valores bons, coisas boas. Então, obrigado, Lino, pela essa Imagina. oportunidade. Aliás, eu agradeço infinitamente por toda a oportunidade que você tem me dado, participar da Cultura da Paz, que é uma coisa que eu fazia e nem sabia. Você Obrigada por esse norte aí que você tem dado e pode contar comigo aí que você tem uma parceira aí nesse movimento aí. Bacana. Maravilha. Sempre, vai ter sempre. Tá bom? Obrigado, Vanessa. Fique com Deus. Obrigada, Até obrigada. mais. Tchau, Até mais. tchau.